Nesse vídeo nós vamos falar hoje sobre a criança ferida e as consequências na vida adulta. Sou Graça Martini, terapeuta comunitária, terapeuta sistêmica, consteladora e gosto muito desse tema da criança interior. Então nós vamos falar de como é que essa criança ferida aparece. Primeiro, quando que ela é ferida? Nós temos várias fases de desenvolvimento emocional, do 0 aos 9 meses, que é aquela fase em que o bebê precisa de cuidado, de colo, de carinho, de banho na hora certa, de alimentação na hora certa. E isso pode, na vida adulta, gerar algumas consequências, como vícios, dependências, né? Então, comer demais, beber demais, fumar demais, dependência de álcool e outras drogas, porque nessa fase há uma preciosidade na unidade com a mãe. A criança e a mãe se sente, ela sente como se fosse uma só. Então, se a parte de amamentação, seja no peito, seja na mamadeira, se a criança se sente negligenciada nessa necessidade básica de nutrição, então na vida adulta nós podemos ter consequências. O que tem que fazer? Nós vamos falar isso no próximo vídeo, mas olha para sua criança, onde ela foi ferida, em que fase você se sentiu mais abandonado, rejeitado, sofrido, independente se isso aconteceu ou não. Como eu disse no vídeo anterior, o fato depende da interpretação da criança. Se a criança interpreta um fato como uma dor, um abandono, um desconforto, então isso pode gerar um sofrimento e pode gerar uma ferida emocional. Mas tudo depende de como essa criança interpreta essa realidade. Depois, a segunda fase é dos 9 aos 18 meses. O que é essa fase? Quando a criança começa a explorar o mundo, começa a engatinhar. E depois, até os 3 anos, quando essa criança começa a explorar, a se separar da família, a se separar. A mamãe está aqui e eu vou conhecer o meu pai aos 3 anos de idade, quando a mãe apresenta o pai, é quando o pai passa a existir, porque até então eram os cuidados maternos ou de um cuidador que cuida para a mãe poder trabalhar, o pai poder trabalhar. Mas a criança começa a se separar dessa relação com a mãe e começa a ver que existe mais coisas além da mamãe. Ah, mas não teve mãe, mas teve avó, ou teve uma cuidadora, e aí já começam as feridas. Já começam as interpretações do fato de não ter mãe, ou da mãe ter ido embora, ou morrido no parto. São feridas, são traumas. Então, quando uma criança tem sofrimentos, traumas, bloqueios nessa fase até os 3 anos, dos 0 aos 18, dos 18 aos 3, nós podemos ter um adulto medroso, um adulto inseguro, um adulto fóbico, enfim, existem muitas emoções que podem aflorar a partir dessa desordem nessa fase de separação e de exploração do mundo. E depois nós temos a fase pré-escolar. Então também é uma fase onde a criança vai dos 3 aos 6 anos sair de casa, viver o mundo além do seu território conhecidinho, que é o papai, a mamãe, ou o vovô, a vovó, ou os seus cuidadores naturais. Vai conhecer outras pessoas. Quando essa fase também é prejudicada, tem várias consequências, mas uma delas é essa dificuldade de novos relacionamentos, essa dificuldade de fazer amigos, de precisar sempre de uma ponte. Tem gente que precisa de alguém para apresentar alguém. Chega num lugar estranho, tá sempre inseguro. Eu não viajo sozinho, não saio sozinho. Precisa de uma ponte. Então, essa fase é muito importante, a fase dos amiguinhos. Quando isso acontece, a criança ferida aparece na vida adulta. Então, é um adulto mais dependente, um adulto mais solitário, um adulto com dificuldade de enfrentar novos lugares, novos desafios e dar um salto qualitativo. E depois dos 6 anos até a puberdade,
é onde a gente diz até os 7 anos, onde se constrói a estrutura de personalidade. Mas nós podemos ser feridos até a adolescência. Um dia eu sou criança e sou adulto, eu não sou adulto e não sou criança. Eu sou criança, não sou criança para isso, mas eu sou adulto para que não sou adulto. Nós podemos ser feridos na fase da adolescência também. Nós vamos falar um pouquinho dos 6 anos para frente. Essa é uma fase muito importante da identidade. Eu me identifico com o progenitor do sexo oposto, então eu preciso de referências masculinas se eu for menino, femininas se eu for menina. Onde o menino na escola, com 6, 7 anos, ele precisa se desidentificar com a professora. Por quê? Porque ela é coloridinha, bonitinha, e ele precisa ficar suave. Ele vem do intervalo. Agora com a pandemia não tem intervalo, né? Não tem nem escola, mas os meninos vêm suados, eles pegam o caderno e sujam. Por quê? Porque as meninas estão se identificando com a figura feminina e os meninos vão se identificar, se for um professor de educação física, ou com o diretor da escola, ou com o porteiro, ou enfim, com alguém do mesmo sexo. Precisam de referência. Mas ele não tem pai, mas tem tio, tem avô, tem professor. Os meninos nessa fase, a partir dos 6 anos, precisam de uma figura do mesmo sexo e as meninas de uma figura do mesmo sexo. Isso é mais fácil porque a professora de natação, a maioria das vezes é menina, a professora da escola, a maioria das vezes é mulher. Enfim, para as meninas é mais fácil. Para os meninos é um pouco mais complexo, quando ele perde o pai, encontrar uma figura masculina para poder se espelhar. Essa fase é uma fase muito importante, porque se eu sou ferido, eu vou me tornar muito rígido e ainda vou achar que isso é legal, né? Eu vou acabar sendo mais duro, mais crítico, né? Isso é uma das características que pode surgir, né? Além de uma grande dificuldade nos relacionamentos, porque nessa fase é que eu começo a conhecer as meninas, aí faz o grupinho, né? O grupinho dos meninos, o grupinho das meninas, e tô indo para a puberdade, tô me conhecendo. Então é muito importante que eu olhe para trás. Isso aí a gente vai conversar em outro vídeo, porque na vida adulta o que acontece são reflexos de uma dor do passado, e que se eu desconheço, se meu porãozinho está trancado e eu não olhei para essas feridas, consequentemente, na vida adulta, eu vou ter problemas de relacionamento, 2 crianças brigando, seja no namoro, seja no casamento, chefe e subordinado brigando como se fossem 2 crianças, ou desrespeitando levantando a espada do poder. Isso também é uma criança ferida, desrespeitando o outro que aceita a sua subjugação. Todas as vezes que uma relação está desequilibrada, está em crise e gera sofrimento, há uma criança ferida aparecendo. Então, na vida adulta, ela está muito mais presente do que você e eu imaginamos. Quer dizer, eu já estou de olho nela faz tempo. Tipo, quando ela aparece, eu digo, fica calminha, vai lá para o banco de trás, vou botar o cinto de segurança, porque quem vai comandar a minha vida não é você, não. Eu estou no controle da minha vida, eu estou dirigindo a minha vida. Eu tenho recursos como adulta que sou para lidar com os problemas. Agora, eu não posso esquecer que a minha primeira escola foi a família que eu tive. Foi lá que eu aprendi todas as coisas, a base da minha estrutura emocional, da minha personalidade, das minhas crenças, dos meus valores, estão na família, minha primeira escola. Eu tenho que honrar, agradecer isso e conhecer o que eu aprendi nessa escola. Agora, meu primeiro mestre é a criança que eu fui, é a minha criança, essas crianças todas, desde o nascimento até a adolescência. Esse é meu mestre, eu tenho que honrar esse mestre, olhar para essa criança e dizer,
Eu sou grata pelas coisas que eu aprendi com a sua dor, com a sua dificuldade. Porque graças a você eu sou quem eu sou. É pelas privações, provações, pelas dores e dificuldades da criança que eu fui, é que eu sou quem eu sou. E ninguém mais no planeta tem a experiência que eu tenho. Então eu sou doutor da minha história. E se eu não honro essa criança, se eu não acolho essa criança, se eu não reconheço o que ela viveu e não valorizo, eu não consigo lidar com os problemas da vida adulta. Eu lido com os problemas da vida adulta como uma criança ferida. A gente vai conversar um pouquinho mais no próximo vídeo, tá bom? Então, vem aí, se inscreve no canal, dá o seu like, compartilha. E se você quiser saber um pouco mais, entra no meu site, tá aqui embaixo, tá bom?